E aí, pessoal, estou de volta, dando continuidade à nossa sequência de vídeos sobre a literatura brasileira. A gente vai continuar falando da literatura do século XIX. Esse século XIX foi uma época muito interessante, foi uma época muito rica para a gente estudar em termos de acontecimentos históricos, em termos de fenômenos históricos, processos históricos acontecendo. E vamos falar um pouquinho sobre o que estava acontecendo na segunda metade do século XIX. Bom, gente, a gente viu, né, que o romantismo começa no Brasil, né, coincidindo com o processo de formação do Brasil, né, de uma identidade brasileira. O Brasil estava sendo inventado, estava sendo construído, estava sendo criado. A gente teve a independência do Brasil em 1822, né? E aí, na segunda metade do século XIX, estava acontecendo muita coisa interessante pelo mundo. Tá? A gente teve o darwinismo, né? A publicação da obra A Origem das Espécies, um verdadeiro clássico da literatura científica, né, de Charles Darwin. Charles Darwin fez essa descoberta extraordinária, né, sobre a evolução das espécies, né. E aí a teoria de Darwin revolucionou as ciências como um todo, tá? Não só as ciências naturais, como também as ciências sociais, tá? E aí a gente teve alguns movimentos aí nas ciências humanas, né? Nas ciências humanas, nas ciências naturais, né? A gente teve o positivismo, né? Que foi uma corrente de pensamento que defendia um caráter mais racional da ciência. Como assim, gente? O que foi esse positivismo? O positivismo foi um movimento que procurou, defendia, na verdade, que a ciência ela tinha que ser racional. Tá? A ciência só podia se ocupar daquilo que fosse cientificamente comprovável, observável, mensurável. Então, para alguma coisa, para algum estudo ser considerado científico, ele não podia se ocupar de nada que não fosse observável, que não fosse mensurável, né? Que você não pudesse assim verificar, medir, né? E categorizar. Então, por exemplo, qualquer coisa que envolvesse ou metafísico, ou espiritual, né? Ou qualquer coisa que não fosse observável não era de interesse da ciência. Tá? A alma humana, né? Os anseios humanos, né? Nada disso interessava. O que interessa é que você pode observar ali, você pode estudar ali no laboratório, você pode quantificar, você pode mensurar, pode medir, pode contar, pode ver, né? Então, gente, também foi uma época, né? Foi uma época, o século XIX, em que algumas coisas estavam acontecendo, né, no âmbito político, social e econômico. Né? O que estava acontecendo? A gente falou que o romantismo nasceu por inspiração da Revolução Francesa. Só que teve uma outra revolução que aconteceu no final do século XVIII, início do século XIX, que também abalou as estruturas da sociedade ocidental, que foi
a Revolução Industrial. A Revolução Industrial começou na Inglaterra e se espalhou pelo mundo, né? E começou a acontecer esse fenômeno de industrialização do mundo. E com isso, gente, o que aconteceu? Começou um processo de urbanização, né, de diversos países do mundo, um acúmulo de população, né, nas áreas urbanas. Cada vez mais as pessoas estavam migrando do campo para a cidade. Isso causou um aumento populacional nas áreas urbanas, trouxe problemas de ordem social, né, muito sérios, e começou a haver problemas que antes não preocupavam as pessoas. A enorme desigualdade social, né, a delinquência, o crime, né, a criminalidade, a formação de bolsões de pobreza, né, a favelização, né? Então, esses fenômenos, eles tiveram uma influência, né, no pensamento filosófico, né, nas ciências sociais, que começaram a se voltar para essas questões sociais, as questões da desigualdade social, da pobreza, da miséria, da exclusão, tá? E isso refletiu inevitavelmente nas artes, tá? O que aconteceu? A gente teve o surgimento, na segunda metade do século XIX, de uma arte mais engajada, uma arte mais preocupada com as questões sociais, né? Menos idealizadora, né? Como a arte romântica, tá? Foi um processo de desromantização da arte. A partir de agora, o pensamento era, diante de tudo que a gente está vivendo, de toda essa situação complexa que a gente está vivendo, não faz mais sentido a gente ter uma arte descolada da realidade, uma arte voltada para o ideal, uma arte voltada para a fantasia, uma arte voltada para o sonho, né? Para a emoção, para o sentimento. A arte precisa ser mais engajada, mais voltada para as questões sociais. E a partir daí que surge o movimento realista, né? O realismo foi um movimento artístico e literário que teve como característica essa preocupação com as questões sociais. Foi uma arte voltada para mostrar a realidade social, né? Denunciar, expor a realidade social, fazer refletir, causar um incômodo, né, ao mostrar aquilo que não se quer ver. Gente, o romantismo foi um movimento que teve um engajamento social, tá? Principalmente no início, né? Foi um movimento voltado para questões sociais, mas ainda assim era um movimento muito descolado da realidade. O realismo veio para aprofundar isso, tá? Para aprofundar essa preocupação com as questões sociais. E aí a gente teve também, né, dentro desse movimento, né, um outro movimento aí que alguns autores consideram como uma ramificação do realismo, outros consideram como um movimento que surgiu concomitantemente com o realismo, que foi o naturalismo. O naturalismo ele teve mais inspiração positivista. O naturalismo na literatura ele praticamente foi um movimento de
como é que eu posso dizer? Cientificização. Não sei nem se essa palavra existe, mas dar um caráter científico à literatura, né? Fazer uma literatura que tivesse mais uma cara de estudo, né? A literatura seria um estudo da sociedade, uma análise da sociedade. Então, a obra literária ela surgia como uma dissecação do corpo social. E, tal como uma dissecação, não podia ter a preocupação em esconder nada, mas mostrar tudo, mostrar a coisa do jeito que ela é, sem fazer nenhuma avaliação, só mostrar. No nosso realismo, a gente tem como maior nome, na verdade, assim, pode ser considerado até o maior nome da nossa literatura, né? Machado de Assis. Embora Machado de Assis, gente, Machado de Assis foi um autor de sua época, foi um autor que tinha muitas das características do tempo, do século XIX, mas ele, assim, não se enquadra totalmente naquilo que a gente chama de movimento realista. Ele até fez críticas ao realismo, mas a gente tem algumas características aí na obra de Machado que a gente pode identificar o realismo, que é, por exemplo, uma reação a essa idealização, né? Ele não idealizava, na obra de Machado a gente vê uma desilusão com a realidade, né? O que é essa desilusão? Ele se via assim, sabe, o nome é esse mesmo, desiludido, né? Ele não consegue mais fantasiar a realidade. Então ele mostra a sociedade, né, na sua face mais hipócrita. Ele mostra o ser humano como corrupto ou corruptível, né? Mostra o ser humano como aquela pessoa, aquela criatura que se vende, né? Aquela criatura desprovida de princípios morais, né? Aquela criatura que é capaz de alterar os seus princípios morais de acordo com seus interesses, né? Isso aqui é algo imoral, mas dependendo dos meus interesses, né, se aquilo vai me beneficiar de alguma forma, eu posso flexibilizar. Eu posso achar que não é tão imoral assim, tá? Um exemplo muito interessante na obra de Machado é no romance dele, que para mim é o meu favorito de Machado, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o personagem encontra uma moedinha no chão e ele fica muito preocupado. Ele, meu Deus do céu, a pessoa que perdeu essa moeda deve estar, minha nossa, desesperada. Isso aqui pode ser o pão de uma família pobre, né? O que essa família deve estar passando agora? Perdeu essa moeda e ele faz de tudo para encontrar o dono da moeda. Aí ele entrega lá para a polícia, né, a moeda. E assim, ele recebe muito elogio, muito, né, louvor pela boa ação dele. E ele se sente assim, muito assim, ele se sente um indivíduo moralmente elevado pela boa ação que ele fez. Ele se orgulha do que ele fez, de ter feito a coisa certa. Ele achou aquela moeda e ele procurou restituir a moeda àquela pessoa que a perdeu. Só que pouco tempo depois ele encontra uma caixinha, né, também no chão. A princípio ele fica com medo de pegar aquela caixinha, ele fica achando que talvez seja alguma pegadinha de alguma criança maldosa. Leva a caixa para casa, ainda fica receoso de abrir, porque ele fica achando que talvez esteja
cheia de cocô, alguma coisa do tipo, né? Uma pegadinha de criança. E ele decide abrir. Quando ele abre aquela caixinha, tá cheia de dinheiro, né? Eu não lembro quanto tinha naquela caixinha, mas era na casa dos contos de réis, né? Que era muito dinheiro para aquela época, né? Quando ele vê aquele dinheiro ali naquela caixa, ele diz: é meu. Esse dinheiro me pertence. Foi a mão da providência que colocou aquele dinheiro no meu caminho. Eu tenho direito sobre esse dinheiro. É meu. Não interessa, né? Se alguém o perdeu, foi a vontade de Deus. O que interessa é que esse dinheiro é meu. Ou seja, ele mostra esse caráter corruptível do ser humano, né? Ele tem uma forma também cínica de retratar a mulher, totalmente diferente de como a mulher era relatada no romantismo brasileiro. A mulher do romantismo era uma mulher santa, uma mulher pura, uma mulher, né, que é quase um anjo, né? A mulher romântica, ela não tem defeitos. A mulher romântica, ela não tem um pingo de sentimento negativo. Ela é completamente pura. A mulher de Machado de Assis, né? A mulher de Machado de Assis, que eu falo a mulher na obra de Machado de Assis, é uma mulher interesseira, né? É uma mulher que, assim, se relaciona por interesse, né? É uma mulher que abandona o homem quando não for mais, quando ele não servir mais para ela, né? É uma mulher adúltera, é uma mulher que trai, né? Então, assim, é uma visão totalmente oposta do romantismo que Machado apresenta nas suas obras. Então, ele, de certo modo, tem na sua obra muito das características do realismo, né? O realismo brasileiro. No naturalismo, a gente tem autores como Aloísio Azevedo, né? Obras como O Cortiço. O Cortiço é uma obra que faz um retrato, né, de uma comunidade pobre brasileira, né, um cortiço, como o próprio nome já diz, né, um aglomerado de habitações humildes, né, e ele não faz questão de esconder os detalhes, assim, até coisas de revirar o estômago, né? E o objetivo é esse mesmo, é dissecar, né, o objeto social, mostrar mesmo a realidade nua e crua, tá? Foi um livro também que eu gostei muito, foi muito interessante de ler. Ele traz até temas que para a época poderiam ser considerados grandes tabus, como a própria homossexualidade, né? Ele traz uma relação homossexual entre mulheres, né? Eu fiquei chocado quando eu li, porque eu não imaginei uma obra do século XIX trazer essa temática. Claro que, assim, tinha que ter uma sutileza, né? Que eu acho que uma criança lendo não vai entender, né? A presença ali da homossexualidade. Mas tá lá. E outros temas, né, bem assim, chocantes para a época. Mas esse, assim, o objetivo é mostrar a realidade, nua e crua. Tá? Bom, gente, para não me estender mais, eu vou ficar por aqui. Acho que deu para dar mais ou menos uma ideia do que foi esse movimento realista, né? O realismo e o naturalismo no Brasil. Tem outros autores desses movimentos que são da mesma época, mas eu acho que de maior interesse para nós nesse momento são Machado de Assis e Aloísio de Azevedo.
São talvez os autores mais importantes dessa época. Tá bom? Então eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? E um grande abraço a todas e todos. Fiquem bem, cuidem da saúde e até a próxima. Tchau, tchau.